quase na hora das crianças me chamarem aqui na plataforma, bem na hora da aula. Deixa eu ver aqui como está na agenda, como está a minha organização para a semana. Então, prova de ciências, ok. Nossa avaliação de matemática amanhã. E minha prova de português, deixa eu ver aqui no calendário. Português, dia 18, segunda-feira. Oi, crianças, boa tarde, vocês já estão por aí? Então, vocês me pegaram aqui na minha organização cronológica e psicológica dos fatos, né? Por quê? Hoje, na apostila de História, nós vamos iniciar o capítulo 2, que vai falar de cronologia e periodização do tempo. Isso mesmo. Quando a gente fala de tempo, a gente lembra de quê? De relógio, de agenda, de calendário, de organização, porque os fatos eles acontecem dessa forma, com uma marcação muito importante. Por isso, eu vou aguardar vocês pegarem a apostila e abrirem lá na página 40 para a gente começar, ok? Espero vocês. Então, crianças, voltei. Apostila de História, página 40, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, nós vimos ao longo do capítulo 1 que nós fazemos partes da história, né? A gente tem sempre um fato que nos marcou muito, que através desses historiadores, né, que a gente veio falando ao longo do capítulo, que é o que marca a história, o que faz a gente entender como foi feito para chegar nos dias atuais que estamos hoje, né? E com a gente, né, trazendo outros fatos, outras contribuições históricas, né, como ser historiador, para todo o nosso cotidiano, para o nosso convívio social. E a gente viu que essas mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo, né? Onde o homem começou a evoluir, fazer novas descobertas, né? A gente viu que ele passou a se concentrar, né, a se socializar mais quando ele fez essas descobertas, que foram o fogo, né? Ele deixou de ser um povo nômade e passou a se fixar no lugar, porque ele fez essas descobertas. Foi possível esse comodismo, né, se plantar em um lugar, porque ele aprendeu essas técnicas. E isso foi, né, através do tempo. Foram descobertos remédios, a gente viu que o homem conseguiu ir à lua, inventou o avião, os elétrons, né, e eletrônicos ficaram mais modernos. A gente viu o exemplo na postura da máquina de escrever. Hoje nós temos computadores, tablets, celulares, né, com aplicativos avançadíssimos. A gente viu também um pouquinho, né, dos emojis, que muitas vezes a gente deixa de colocar uma conversa, um diálogo, para usar as figurinhas. Então hoje a gente vai dar início aí, né, no capítulo 2, que fala dessa cronologia. A gente vai entender um pouquinho como essa cronologia acontece, como nós podemos organizá-las. Então, aqui na página 40, a gente vai fazer juntos, tá? Prestem bastante atenção. Lá em cima, no texto e contexto, nós temos o seguinte: a passagem do tempo sempre despertou a curiosidade humana, pois o homem tem a necessidade de se organizar as suas atividades cotidianas. Assim, além de preocupar com formas de sistematizar a passagem do tempo, ele busca formas de aproveitá-lo mais, de compreendê-lo e de entender como se influencia a forma humana e todos os seus aspectos,
pois a sociedade é direcionada por horários e datas. Tudo na nossa vida é assim, né? Tal dia eu preciso ir ao médico, no dia tal vai ser a prova de história. Então, nós somos gerenciados pelo tempo. Se a gente não se organiza, a gente não consegue fazer nada, né? Ou então, a gente não consegue cumprir tudo que temos que cumprir. Além disso, o tempo é tema de obras de artes, de músicas, de diversas representações artísticas. Então, o que vocês vão fazer aí agora? Nós vamos marcar juntos esse primeiro parágrafo até aí representações artísticas. Vou marcar aqui, você marca aí da sua casa. Ó, então nós marcamos aqui o primeiro parágrafo, todinho, tá? Na sequência, nós temos aí um poema de Doris Reis que fala o seguinte: aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da noite, tempo da semana, tempo do ano, tempo da vida. O calendário contado nas horas do relógio pendurado na parede do relógio que trago no pulso. Será que horas são agora? Que dia da semana? De que mês? De que ano? Ah, tempo que passa e que pode parar. Podia esperar um pouco, ir mais devagar. Tenho ainda tanto para brincar. Estou sem tempo de parar. Para aprender a ser grande, quero parar o tempo, tempo de ser criança. Então o texto, né, é bem legal, traz aí algumas informações sobre o tempo em forma de poesia, né? Na primeira estrofe, quando fala aí tempo do dia, da noite, da semana, do ano, tempo de vida. Como será que isso tudo começou? Né? Quem que aprendeu a marcar o tempo? Como que chegaram ao relógio? Né? Como que criaram a agenda? E o calendário? Como será que fizeram isso? Vamos entender mais um pouquinho dessa história? Na sequência, na página 41, no Teorizando, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo cronológico e o tempo psicológico, que vocês me pegaram no início tentando organizar umas coisas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Acompanhe comigo porque a gente vai continuar marcando, tá? O tempo é um elemento muito importante da vida humana, pois tudo acontece em um determinado lugar e momento. Nada acontece fora de um espaço ou de um horário. Por essa razão, a vida do homem é organizada a partir desses dois importantes fatores. Uma vez que todas as pessoas nasceram em um lugar específico, moram em determinado lugar, trabalham em outro, passeiam em outros e assim a vida acontece. Ademais, todos esses lugares e essas ações estão localizados em um momento temporal, isto é, em um século, em uma década, em um ano, em um mês, em uma semana, em um dia. Logo, há várias formas de se determinar o tempo ou compreendê-lo. Vamos fazer a marcação aí desse primeiro parágrafo também, que é muito importante? Vamos lá, juntinhos, hein? Marquem certinho. Matéria de prova. Não podemos deixar passar nada. Então, vamos lá. Foi? Continuando. O tempo sequencial, aquele que é dividido em anos, meses, dias, semanas e horas, é chamado de tempo cronológico, né? É o que está programado, né? Esse tipo de tempo é medido a partir do relógio, do calendário em ordem. Logo, há
o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e assim sucessivamente. Contudo, há também o tempo psicológico, aquele que não tem uma ordem pré-determinada e acontece apenas na nossa mente. Marquem aí até mente. Vamos lá. Juntos comigo, juntos comigo. Marcaram? Então ficou assim, ó. A gente marcou esses 2 parágrafos e descemos um pouquinho, tá bom? Até mente. Então aqui, como eu já havia falado para vocês, nós falamos de 2 tipos de tempo. O cronológico, que é aquele que a gente usa os dias da semana, meses do ano, anos, séculos, décadas. E o psicológico, nossa mente, que a gente tenta se organizar, né? Quem é adulto sabe do que eu tô falando, né? Porque a gente tenta se organizar, além de estar registrado numa agenda, num post-it, em qualquer outro lugar, a gente tenta se organizar mentalmente com isso, né? A gente tenta organizar uma ordem dos fatos na nossa cabeça, né? Para a gente tentar entender como aconteceram, como ocorreram. Então, esse daí é o tempo psicológico, tempo cronológico, relógio, calendário, dias da semana, meses do ano, enfim. Na sequência, a gente vai continuar lendo, mas a gente não vai marcar tudo, tá bom? Ao se lembrar de um fato ou imaginá-lo, uma pessoa não o faz na ordem, mas ela pode lembrar primeiro do que aconteceu há 10 anos e depois do que ocorreu ontem, ou imaginar o dia seguinte e depois como será a vida daqui a 30 anos. O tempo psicológico não é controlado e não segue regras. Ele flui como o pensamento, tá? Agora, antes da gente começar aí a dar continuidade ao texto, a gente vai assistir um outro vídeo para a gente começar a falar desse assunto, tá bom? Vejo vocês já já. Beijos!